Shalom, pessoal. Boker Tov, Erev Tov e Laila Tov. Cumprimento vocês dessa forma. E Boker Tov quer dizer bom dia, né? Erev Tov quer dizer boa tarde. E Laila Tov quer dizer boa noite em hebraico. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei em que momento eu estou encontrando com você. E estamos aqui de volta para o nosso terceiro vídeo, né, e conversarmos um pouco mais sobre aqueles assuntos que nós iniciamos na semana passada. Então, novamente, a gente vai justificar a nossa colocação aqui do lado do canto do vídeo, porque a gente vai usar realmente esse espaço hoje novamente para colocar alguns slides. E nós terminamos a semana passada dizendo que nós precisaríamos tocar no assunto para poder entender com mais clareza essa questão das duas teorias de Calvino e de Armínio. E para entender o que está por trás disso tudo, nós teríamos que tocar no assunto da problemática do pecado. Porque quando a gente começa a entender essa questão da problemática do pecado, a gente começa a perceber com melhor clareza o que está por trás de uma teoria ou de outra, porque muitas vezes a gente se simpatiza com um lado A, o lado B das duas doutrinas, mas não tem assim exatamente a noção por que nós nos simpatizamos por aquela ou aquela outra posição doutrinária. Então o objetivo é esse: entendendo a problemática do pecado, a gente pode chegar a entender por que nós preferimos o lado A ou o lado B da questão polêmica. E eu começaria dizendo para vocês, falando sobre uma definição. Vamos começar pela definição, um conceito sobre o que é pecado, né? E eu encontrei uma definição interessante de Wayne Grudem, que é um missionário, teólogo, que fez uma definição que me parece assim, bem sintética, conceituando o que é pecado. Ele diz assim: pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Então, essa expressão deixar de se conformar no sentido de deixar de estar em conformidade com a lei moral de Deus. Então, é nesse sentido que o Wayne define pecado. Quando você não está mais em conformidade, em acordo, está em desacordo com a lei moral de Deus, quer seja por ato, por atitude ou em natureza. E então, a partir desse conceito, definição do que é o pecado, né, de você não estar em conformidade, você está em desacordo com aquilo que Deus determinou, temos que discutir então o que a queda produziu em nós, quais as consequências, as decorrências do pecado original. Esse é o próximo passo que nós temos que mergulhar. Quais foram as consequências, né, advindas com esta queda, com o pecado original? E nesse próximo slide, a gente vai notar esses efeitos, né, as consequências, as decorrências do pecado original, do pecado de Adão na nossa vida. Porque a gente imagina assim, que o pecado tem uma influência direta na nossa situação espiritual, né, de relação com Deus, a nossa relação espiritual com Deus. Mas, biblicamente, essa abrangência
é muito maior, né? Então essa realidade que nós sentimos, nós entendemos, dessa ruptura com Deus, que nos afeta ao lado espiritual, a visão bíblica, ela é muito mais ampla, é muito mais extensa e abrange mais dimensões da nossa vida. Por exemplo, como está nesse slide, nós entendemos, temos que atentar para a ruptura teológica. O que é a ruptura teológica? É a ruptura com Deus, né? A ruptura direta com Deus. Você vê lá, se você olhar o capítulo 3 de Gênesis, e você lê no versículo 8, você percebe que após o pecado, Adão e Eva se esconderam de Deus, né? Se esconderam de Deus, fugiram de Deus. Então houve essa ruptura teológica, é um aspecto. Também tem um outro aspecto interessante, que é a ruptura sociológica, né? Que o pecado ocasionou. Se você já lê lá no versículo 12 do mesmo capítulo, você percebe a ruptura sociológica, que significa a ruptura com o próximo, né? Tem uma primeira ruptura com Deus e a segunda ruptura sociológica com o próximo. Adão começa a culpar Eva pelo erro, pelo pecado, não é? E depois, em seguida, temos aí o episódio da morte, a morte de Abel. Caim matou Abel. Então, essa ruptura sociológica é um outro aspecto também decorrente do pecado. O terceiro aspecto também importante da decorrência do pecado é a ruptura psicológica, que é a ruptura consigo mesmo, né? Isso está muito nítido no versículo 10 do mesmo capítulo 3 de Gênesis, que fala que Adão ficou com medo e se escondeu de Deus porque estava nu, né? Porque percebeu que estava nu. Então essa ruptura também é decorrência do pecado original. E a última consequência da origem do pecado em nossa vida é a consequência ecológica, que é a ruptura com a criação. E você percebe isso olhando o versículo 17 também, do capítulo 3, onde Deus fala que maldita é a terra por tua causa, por causa do seu pecado. E a gente percebendo que essa ruptura com Deus, né, o pecado, tem desdobramentos em diversas áreas, diversas situações, nós começamos a entender com mais clareza a ideia da redenção. É uma coisa importante, é uma coisa fundamental. Tanto é que lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então esse significado de morte, no sentido de ruptura com Deus, ela vai nos dar uma ênfase na força da redenção. Então a morte, ela atingiu a toda a humanidade, né? Atingiu o mundo animal, o mundo vegetal. Ela é uma realidade tanto espiritual quanto material, né? Tanto espiritual quanto material. Porque Romanos vai dizer que a situação humana é crítica, né? É crítica por conta do pecado. A gente não tem ideia, nós não temos nenhuma ideia de como seria, né, se não tivesse havido o pecado de Adão, né, Adão e Eva. Qualquer tentativa de imaginar como seria antes, se não houvesse o pecado, em relação à questão da morte, é mera especulação. É mera especulação. Agora, a gente pode fazer um exercício especulativo do seguinte sentido. Será que se Adão caísse antes do pecado, será que Adão e Eva, se caíssem e batessem a cabeça numa pedra, e doeria, machucaria, né? É uma pergunta. Provavelmente sim. Provavelmente sim, porque além do pecado que cometeram,
o homem é uma criatura, né? E por ser uma criatura, né, está sujeita às limitações de criaturas. Agora, com certeza, a gente pode dizer, sem talvez medo de exacerbar nas especulações, é de que a morte, como nós percebemos hoje, ela seria diferente. Né? Não sei, não quero nem tentar fazer nenhum exercício especulativo de como seria antes do pecado, como seria se não houvesse o pecado. Mas nesse próximo slide, a gente vai ver que as consequências do pecado, fala assim, a morte é um fato, né? Por conta do pecado. A morte física, não é? Como nós vimos no slide anterior, que ela atinge a todos os segmentos da criação, tanto do homem como os animais, as plantas, a ecologia, enfim, tudo, a morte acontece. Existe a morte espiritual, que, como Jesus se refere lá em Efésios, capítulo 2, ele fala que Paulo fala, vocês estão mortos, né, pelas suas iniquidades e seus pecados. Então essa morte espiritual, daqueles que ainda vivem fisicamente. E a questão da morte eterna. O apóstolo Paulo fala, aqueles que nele crê terá a vida eterna. Ora, se alguém vai ter a vida eterna, alguém vai ter a morte eterna. Não é? Não existe uma coisa sem a outra. Agora, a grande questão é que eu percebo que das reflexões que eu pude fazer e das leituras, é de que o entendimento que nós temos dessas consequências da ruptura pelo pecado, o pecado de Adão, ela tem assim uma dimensão externa. Existe um filme que foi comentado numa dos vídeos que eu vi, que chama-se, alguém deve ter visto já, O Senhor das Moscas. Vamos dizer, a síntese que mais podemos fazer desse filme é o seguinte: um grupo de meninos, né, que estava numa embarcação, crianças, e esse filme até foi originado de um livro que fez muito sucesso. E a história é de um grupo de crianças que estava numa embarcação, no navio. Essa embarcação afundou e eles foram os únicos que se salvaram deste grupo, né, um grupo de crianças, e foram parar numa ilha. E lá nessa ilha não tinha internet, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha influência de ninguém. E o filme vai mostrando que eles desenvolvem, é curioso isso, que eles desenvolvem eles começam a desenvolver os piores defeitos da humanidade, quando começa a acontecer conflitos entre eles. Então, eles começam a reproduzir todos aqueles defeitos, aqueles comportamentos que os seres humanos que vivem em grandes ambientes praticam, né, por conta dessa pseudo-ideia de que o ambiente que corrompe. Não é? E o filme tenta mostrar que está dentro de nós o problema, né? Está dentro de nós. E essa percepção de que equivocada, de que o problema está no ambiente, leva algumas pessoas a imaginar de que se a gente mudar o sistema, né, se a gente mudar o sistema político, por exemplo, a gente mudaria o mundo, poderia mudar o mundo. Quando, na verdade, a questão principal é que nós temos que mudar primeiro a gente mesmo, mudar o pensamento humano. Não é? E nesse próximo slide, tem um trecho da Carta de São Paulo aos Romanos, e que retrata bem a nossa situação atual. Não é? A retratação atual. De lá, Romanos 3, versículo 10, 11 e 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer.
Não há ninguém que entenda, ninguém que busque Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então nós somos pecadores por natureza, né? Desde Adão, todos nós nos separamos de Deus e nos encontramos mortos espiritualmente. Não existe nada de bom em nós mesmos. E isto se manifesta em atos pecaminosos. E tem uma frase que eu achei fantástica, que eu nunca tinha pensado por este lado, que diz o seguinte, que o homem é pecador porque peca. Mas, na verdade, é o contrário. O homem peca porque é pecador. Está na natureza humana advinda dessa ruptura com Deus, está na nossa natureza a inclinação para o pecado. E aí nós vamos entender as consequências do pecado na vida da gente é a culpa, né? Mas não, essa culpa não é aquela culpa no sentido psicológico, né? Você se sentir... A culpa no sentido jurídico, né? Que nós somos passíveis de julgamento porque somos culpados, né? Somos culpados. A fraqueza, porque nós temos a nossa incapacidade, a nossa incapacidade de fazer o bem, como diz Romanos 3. A corrupção porque ela está impregnada na natureza humana. Nossos atos são, vamos dizer assim, corrompidos por natureza. E a incapacidade de se fazer o bem. Isso não quer dizer que todo ser humano é incapaz de fazer o bem. Pelágio contestou isso, né? E não devemos descartar todo aquele pensamento pelagiano de que o homem é capaz de fazer o bem, sim. Ele tem essa possibilidade. Santo Agostinho também enfatizava a graça de Deus, né? Mas a questão é que nossos atos estão contaminados. Nós temos uma tendência, né, uma tendência viciosa para o mal. Isso não quer dizer que toda pessoa é um monstro, que todo ser humano é um monstro. Né? As pessoas têm essa capacidade intelectual. Isso que é importante afirmar, pessoal. Por quê? Porque apesar do pecado, a nossa razão, a nossa inteligência parece que permanece lúcida. Vocês não concordam com isso? Eu acho isso muito, muito, muito lógico. Porque nós temos noção do que é o certo e o errado. Essa percepção intelectual, cognitiva, que o homem tem, que nós temos, de que a atitude A é errada, a atitude B é a correta, isso também faz parte da nossa natureza e parece que o pecado não atingiu a nossa inteligência. Embora nós somos tendenciosos para o mal, as nossas ações estão impregnadas, contaminadas, nós ainda temos o discernimento. Deus nos deu a inteligência da percepção do bem, a percepção do mal e do bem. Não é? Isso é muito interessante a gente notar, porque senão nós seríamos, vamos dizer, escravos e não seríamos nem passíveis de culpa. Porque quando você não tem, isso juridicamente é muito fácil de entender, qualquer pessoa que não está dentro da sua capacidade mental regular, ela não pode nem ser imputada ao crime. Isso é jurídico, não é? Tanto é que alguns criminosos são submetidos à avaliação psicológica para ver se ele estava dentro das suas habilidades mentais, estava em condições de perceber o ato que ele cometeu. Isso é muito importante. A gente perceber que o pecado não nos afetou a percepção, a inteligência da questão do bem e do mal. Nós somos incapazes de produzir o bem
como se diz assim, no sentido da pureza, né? Da essência da pureza. Nós temos esse problema da impregnação da tendência do mal. E nós vamos começar nesse próximo slide, vamos pensar em uma coisa interessante, pessoal. Interessante também de a gente refletir aqui nesse vídeo. Eu queria passar para vocês. São as consequências negativas do pecado, né? Nós temos duas consequências que às vezes para nós, para alguns, né? Para alguns é muito difícil, muito complicado de entender isso, de aceitar. A culpa herdada, né? Nós somos considerados culpados por causa do pecado de Adão, né? E é muito comum a gente perceber pensamentos como assim, Adão pecou, né? Adão pecou, é problema dele, eu não estava lá, esse é problema do Adão. Eu não estava lá, né? Não tenho nenhuma ligação com o pecado de Adão, isso é problema dele. Né? E a questão da corrupção herdada, nós temos a natureza pecaminosa por causa de Adão. Por isso que nós temos em certos ambientes cristão, católico até, isso é uma coisa que eu posso afirmar para vocês, que eu conheço vários católicos que pensam dessa forma, que acham que para falar com Deus não precisa ir na igreja. Para estar com Deus, eu posso falar eu conheço gente na minha família que afirma que eu falo com Deus no banheiro, eu falo com Deus na cozinha, eu falo com Deus a hora que eu quiser. Deus não está em toda parte. Então por que eu tenho que estar dentro de uma igreja para me relacionar com a igreja, com Deus? Né? Então essa atitude é absolutamente pagã. Porque nós temos vínculos, né? Nós temos vínculos com toda a humanidade, né? Temos vínculos com toda a igreja. Nossa vida é uma vida de comunidade, ninguém é uma ilha. Né? Por isso que essa questão da culpa herdada e da corrupção herdada, ela é um fato. É um fato porque nós somos seres comunitários, nós somos igreja, não somos seres isolados. Tem uma história interessante, que a gente contava até nos movimentos, né? Contava essa história, ela ilustra bem a questão como nós podemos construir o ambiente mais santo, vamos dizer assim, mais santo. Uma pessoa entregou o quebra-cabeça para uma criança, um jovem, montar. Esse quebra-cabeça era do mapa mundi, o mapa mundial, né? E tinha centenas de peças. E por mais que a criança, o jovem, tentasse montar o quebra-cabeça, não conseguia, até que desistiu. E o instrutor, a pessoa que forneceu o quebra-cabeça, disse o seguinte: olha, faça o seguinte, desvire as peças, ao contrário, coloque as peças com cabeça para baixo, que do outro lado você vai encontrar o rosto do homem, o rosto humano. E vai ser bem mais fácil. Você montando o rosto humano, você vai virar as peças, você vai ver que o mapa mundi estará montado. Essa é a ideia da questão de construir a mudança da nossa realidade social. A mudança ela tem que vir a partir da construção do homem em si. Da construção do homem em si. Existe um livro muito interessante, de Michel Quoist, que o título é Construir o Homem e o Mundo. E tem um trecho do capítulo desse livro que ele retrata bem essa questão do nosso problema ser um problema interno, da nossa mudança tem que ser a partir de dentro para fora, que lá o texto diz o seguinte, um dos capítulos diz o seguinte: o homem total é o homem em pé, unido inteiramente a Deus,
para ser até o mais íntimo de si mesmo transformado nele. Como diz a Epístola de São Paulo, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E ele continua o texto: o homem total é o que se une a todos os homens, seus irmãos, de todos os tempos e de todos os lugares, para fazer um com eles. E ele conclui nesse capítulo: aquele que não atingiu estas duas dimensões é um homem mutilado, truncado e inacabado. Então, pessoal, essas ideias, esses conceitos sobre a questão do pecado, entendendo essa dimensão do pecado e os seus desdobramentos na nossa vida, que a gente vai começar a perceber a importância da redenção, né, efetuada por Jesus, né? Mas eu queria ainda, não vai ser neste vídeo, nosso tempo já está esgotado, eu queria remetê-los para um próximo vídeo, que é o problema do mal. Problema do mal. Essa é uma questão também interessante, que a gente deve colocar. A origem do mal, por que o mal existe, e existe uma questão interessante que vai aparecer nesse slide, que é conhecido por paradoxo de Epícuro. Epícuro foi um filósofo, né? Um filósofo, e esse paradoxo de Epícuro é muito interessante, pessoal. Ele diz, ele basicamente, ele fala o seguinte: o mal existe? Sim, o mal existe. Nós temos aí evidências de que o mal existe. Se o mal existe, Deus sabe que o mal existe? A resposta, sim. Se a resposta for não, então a gente vai entender que Deus não é onisciente, correto? Se o mal existe e Deus não sabe que o mal existe, Deus não é onisciente. Agora, o mal existe e Deus sabe que o mal existe, Deus pode acabar com o mal? Então, se Deus não pode acabar com o mal, se a resposta for não para essa questão, então Deus não é onipotente. E se Deus pode acabar com o mal, por que o mal existe? Deus criou o mal? Então essa questão é para vocês ficarem pensando aí. Até a semana que vem a gente vai tocar nesse assunto. Eu espero que esse vídeo tenha trazido alguma informação interessante para vocês. E pedir a Deus que realmente isso seja usado unicamente, como eu falo sempre, para a honra e glória do seu nome. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Espero encontrá-los na próxima semana. E muito obrigado por vocês estarem comigo até agora. Um abraço.